Prepare-se. Nem todos estão preparados para o crescimento. Se você é um desses, em nome de Jesus, prepare-se. Há pessoas que quando surge uma vaga na empresa, em uma função superior a ela, se esconde, fica com medo, não avança, se assusta. Ei, vá com medo, mas não fique parado em nome de Jesus. Estude mais, suba um degrau a mais, leia o que está acontecendo ao seu redor. A Bíblia fala de uma tribo, os filhos de Issacar. Eles eram conhecedores do seu tempo, eles estão de olho nas notícias, eles estão de olho no cenário, naquilo que está acontecendo. Perceba o que está acontecendo com o mercado, quais cursos estão em alta. Prepare-se, procure onde estão as melhores e maiores oportunidades, ou até mesmo pensando como igreja, como discípulo de Jesus, como eu posso alcançar as pessoas mais influentes da sociedade. Comece a trabalhar antes da oportunidade surgir. Sêneca, um filósofo romano, tem uma frase atribuída a ele que diz: sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra alguém preparado. É forte. Sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra alguém preparado. Treine quando ninguém está vendo. Leia enquanto muitos estão apenas rolando o feed das redes sociais. Ore e jejue quando muitos estão preferindo simplesmente ser conduzidos e aparecer simplesmente no domingo na igreja. Mas você foi chamado para mergulhar mais fundo, para se expandir. Você foi chamado para estar preparado quando a oportunidade surgir. Prepare-se em nome de Jesus. O texto que li, verso 1 e a parte A do verso 2, Isaías 54, 1 e 2, vai dizer: cante, ó estéril. Você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda. Os comentaristas bíblicos dizem que as mulheres no Antigo Oriente eram responsáveis pela montagem e manutenção das tendas da família. Então você imagina uma mulher estéril, sem filhos, mas agora debaixo de uma palavra de Deus, de que será a mãe de muitos filhos. Então essa mulher em preparação, essa mulher por fé, essa mulher então começa agora a se movimentar, e ela é convocada a alargar a sua tenda. A mulher ainda era estéril quando recebeu a ordem para alargar a sua tenda. Você pode ainda estar numa situação não favorável, quando o Espírito Santo começa a te provocar nessa noite e te dizer: profetiza 2026, te expanda em 2026, comece a se preparar para o mover de Deus sobre a tua vida, comece a se preparar para aquilo que Deus quer fazer através de você, comece a se preparar, não com preocupação, não com pessimismo, não com os olhos carregados de medo, mas sim com a convicção espiritual de que Deus está com você e que há um favor dos céus liberado para a sua vida em nome de Jesus. Ela é chamada a agir em preparação. Alargue o lugar da sua tenda. E eu fiquei pensando: mas será que estão falando sobre alargar o lugar ou alargar a tenda? Então comecei a pesquisar e descobri que a palavra para lugar aqui é makom no hebraico, que significa área, terreno. Não está falando da tenda ainda, mas está falando do terreno. Amplie o terreno. Pastor Eugênio Peterson, ele fez uma releitura, a gente chama de paráfrase da Bíblia, a Bíblia é a mensagem, e lá ele escreve da seguinte maneira: limpe o terreno para as suas tendas. É agir por fé, é antecipação. Preparem-se, é fazer o passaporte porque acredita que a oportunidade de viajar vai chegar, vai acontecer. É começar a aprender um novo idioma, porque a oportunidade vai surgir em nome de Jesus. É ir para a faculdade de administração, porque a empresa vai crescer tanto que precisa de um gestor capacitado. Então eu vou começar a dar passos de fé, e eu vou começar a me preparar em nome de Jesus.
é começar a ler a Bíblia com intensidade, com fome, porque uma igreja em crescimento como a Conágrafe precisa de mestres para instruir os novos filhos na fé. Limpe o terreno, alargue o lugar. Pastor Robson, por que isso é importante? Porque é ele que dimensiona o tamanho do seu milagre. Se você limpar uma área de 10 por 10, aí vai ter espaço para construir uma casa desse tamanho. Mas se você limpar uma área de 100 por 100, o tamanho da casa que poderá ser edificada é muito maior. Você vai avançar conforme a sua fé. Lembra de 2 Reis 4, profeta Eliseu, a viúva? E ali fica claro o ensinamento para nós. O fluxo do céu se alinha à nossa fé. O fluxo do céu se entra na esteira da nossa ousadia. Poucos vasos significa pouca multiplicação de azeite. Muitos vasos significa muita multiplicação de azeite. Porque a Bíblia diz que quando os filhos disseram, acabaram-se os vasos, o azeite parou de correr. Por isso eu digo para você, o tamanho da sua fé determina o tamanho do seu milagre. Permita que a sua fé tenha espaço para crescer. A palavra que o Senhor tem liberado sobre o meu coração é uma fé crescente, uma fé que se estica, uma fé que se expande, uma fé que pega o quadro profético e a vontade é fugir, é correr, mas começa por fé. Desenhar algumas coisas, recortar ou imprimir alguns desenhos e colocar ali, e a declarar dizendo, vai acontecer em nome de Jesus. Pare com essa conversa mole que o ano só começa depois do carnaval. Para você o ano novo começa hoje em nome de Jesus. Enquanto alguns estão pensando nas festas de final de ano, você já está preparando o terreno, prepare o lugar. Você já está tirando pedras, raízes, você já está ampliando o seu lugar. Enquanto trabalha, começa a declarar e dizer, Deus me chamou para me expandir. Eu estou acreditando na palavra de Deus. É dessa maneira que eu vou me mover. Deus está falando ao meu coração que 2026 é um ano de grandes vitórias, grandes milagres. É um ano de uma aceleração do mover dos céus sobre a minha vida. Então eu estou me preparando dessa forma, porque eu creio na palavra de Deus liberada sobre a minha vida.